E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje no mini índice foi um dia muito bom, apesar dele ficar em uma zona bem consolidada aqui, desde o começo do mercado. Ele ficou consolidado entre duas regiões de Fibonacci. Essas duas regiões eu mandei para o pessoal lá do meu grupo, que todo mundo que compra o meu curso, que está aí na descrição, tem esse grupo de forma vitalícia, onde eu mando as regiões de Fibonacci e onde eu mando também as principais regiões de liquidez do mercado. Então vamos começar primeiro marcando essas regiões, que foi da abertura do mercado até esse fundo de ontem. Então aqui nós temos a região de 50% até o 61,8% aqui. Então essa aqui é a região compradora de hoje que eu determinei e mandei lá para todo mundo operar próximo dessas regiões. E a região de venda foi desse fundo até o topo do dia de ontem. Então, quando o mercado retrai 50% até o 61 desse movimento, essa zona vira uma zona vendedora. E o importante também é que aqui no 61,8% a gente consegue ver dois fundos aqui, tá vendo? Bem nessa região. Então, aqui é uma região de liquidez automaticamente. Então, quando o mercado chegar nessa região, que é uma região de liquidez e Fibonacci, ele tende a fazer pelo menos uma volta, né, uma respirada quando o mercado tocasse lá. E foi o que ele fez. Ele abriu aqui, foi direto na região de 61,8% e direto já voltou. Veio fechar o gap direto aqui, 450 pontos, e o movimento máximo dele foi de 525 pontos. Beleza, então a gente tem as duas regiões de Fibo determinadas. E aqui no nosso layout de liquidez, a gente tem o pico do volume profile de ontem, ou seja, o volume profile indica as regiões mais negociadas do mercado, e aqui ele estava dando o pico do volume profile, bem aqui. Foi a região de liquidez que eu marquei e mandei lá para os alunos, e você vê como o mercado segurou várias e várias vezes aqui, pegou muita liquidez desse mercado. Também tinha essa região de liquidez, que era desse fundo. Enfim, isso aqui não é tão importante agora. E logo em seguida, quando ele sai da região vendedora e vai na região compradora, ele até que ativa esse gatilho de alta, porém ele para aqui na metade do caminho, nesse 50% e também nesse 61,8% desse movimento de baixa. Lembrando que esse 50% é o movimento de baixa de ontem, do dia inteiro. Então, se você entrou aqui, seria difícil segurar o trade nessa ativação desse pivô aqui, até porque depois do movimento de abertura até mais ou menos umas 10 horas, o mercado ele é um pouco mais lento. Então ele ficou lateralizado entre essa região de Fibo de compradora e a região de venda aqui em cima. Só que nesse momento, vocês conseguem perceber esses fundos nivelados, ou seja, todo mundo que está comprando aqui, onde coloca o stop? Aqui embaixo. Então a gente marca aqui a região que a gente sabe que tem muito stop, interesse de compra e venda. Quando o mercado chegou aqui e capturou essa liquidez, foi onde eu entrei. O meu alvo era lá em cima, só que como ele não desenvolveu aqui, eu saí aqui no meio do caminho. Eu tive 2,00 aqui nesse momento. Aqui também tinha a VWAP no meio dessa lateralização, então ela acaba servindo de suporte e resistência também. Então eu entrava, às vezes o preço batia na VWAP e voltava, mas esse trade aqui foi interessante, mesmo protegendo aqui na VWAP, o preço não me tirou e eu carreguei desse 61,8% aqui. A primeira vez que bateu no 61,8% foi quando ele capturou a liquidez e foi até lá em cima no 50% da Fibo, que inclusive capturou a liquidez aqui desse topo. Ou seja, todo mundo que está vendendo aqui geralmente coloca as suas ordens de stop lá em cima. E o mercado não é besta, pega a liquidez. Aqui tem a ativação do pivô de baixa na região de Fibo, que é onde eu costumo entrar. Eu não vendi, eu vendi aqui sim. Eu vendi aqui e, se eu não me engano, eu vendi aqui e saí aqui nesse fundo. Por que nesse fundo? Porque aqui era um ponto de liquidez, então eu vendi aqui e saí nesse fundo. E aqui também, como ele pegou essa região de liquidez, eu já entrei direto. Por quê? Porque eu tinha uma gordura que eu tinha feito nesse movimento de alta e movimento de baixa também. Então eu entrei aqui. Quando o mercado retraiu até os 50% desse movimento aqui, bom, aqui não dá para ver porque o pico do volume profile já... não, tá no mesmo lugar, exatamente. Aqui era o pico do volume profile e VWAP. Então se a gente traçar desse fundo até esse topo, ele retrai, bate no 50%, pico do volume profile e VWAP. Aí eu entrei
com mais uma compra aqui, dessa compra aqui também. Então eu fiz um médio para frente e saí exatamente aqui nesse topo. Eu até salvei esse trade para mostrar, ó, essa compra no fundo, aumentei a mão e saí lá em cima. Nessa região que eu saio, geralmente é porque também é uma região de venda. Alguns alunos meus identificaram essa captura de liquidez do topo em região de venda e entraram aqui também. Não foi meu caso, eu já bati a minha meta, não quis ficar operando nesse dia um pouco mais travado, mas logo em seguida o mercado volta a pegar essa liquidez do fundo com essa região de 61,8%. O mercado segura várias vezes aqui no mercado, nessa região de preço. Aqui em cima era a região de 50% e o mercado ficou trabalhando nessa lateralidade, porém uma lateralidade entre fibos. E aqui no começo do mercado também, que eu já tinha esquecido, que desse movimento também tinha a possibilidade de vender aqui, e quando ele renova esse fundo desse movimento aqui, tinha essa possibilidade dessa venda. Eu só pego assim, bem no meio do mercado, sem liquidez, que foi esse caso. Se eu tiver com uma gordura, nesse caso eu não tinha, e aqui eu peguei porque tinha essa captura de liquidez desse topo. Bom, então depois o mercado ele segura no 61,8% desse último movimento de baixo e rompe o fundo. Quando ele rompe esse fundo, o que dá para fazer? Pegar esse layout um pouco mais limpo, para não ficar muito confuso para vocês. Tá vendo esse movimento de alta? Se a gente espelhar para baixo, por que esse? Porque é o espelhamento, não tem como pegar espelhamento daqui, porque senão chama pivô de baixo. Pivô de baixo é esse movimento em N, o espelhamento é esse movimento em V, ou em A no caso. Então o único movimento em A que dá para fazer é desse topo até esse fundo. Então eu projeto ele aqui e ele bate no alvo de 100%. Também funciona fazer essa projeção. Aqui ainda não bateu no alvo de 100%. Então ele está segurando no alvo de 100% do espelhamento. E aqui eu já não faço mais nada, né? Já bati minha meta nesses pontos de Fibonacci. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido porque eu entrei e saí. Valeu! E até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.